Bom dia, gente. Ontem teve a aula, 3 horas, e acabou que, como estava tendo comemoração na rua de casa, acabou que tinha gente comemorando, e chuva, e um monte de coisa, pouca gente participaram, aprovação no ProUni, festa, farra e etc. Acabou que a aula não ficou legal, teve interferências, falhas na internet, um monte de outros fatores. Então eu pedi para minha amiga gravar novamente a aula. Então, aula sem ninguém, sem dúvidas, é só eu falando, complementando, certo? Primeira coisa que eu tenho para falar para vocês, não esqueçam de curtir, se inscrever no meu canal, que vocês estão só assistindo meus vídeos, não estão nem curtindo. Bom, então, domingo passado foi linguagem, códigos de suas tecnologias, redação e ciências humanas. Beleza, um tema que não foi realmente difícil. Poderia, o Enem nunca joga, ele sempre joga uma proposta com uma palavrinha ali para querer ferrar com a gente. A palavra do ano foi estigma. O que é estigma? No último texto de apoio estava explicando, então não tinha mistério essa prova de redação. Espero no mínimo 950 para frente. Então, como vai acontecer? Ciências da natureza e suas tecnologias. Vocês sabem que compete às disciplinas de física, química e biologia, e depois matemática. Porém, biologia é minha área, de fato, então vou deixar a biologia para 3 horas da tarde, que vai ser uma transmissão, vai ficar no meu canal, mas vai ser uma transmissão via YouTube, pela página do IFPA, vai ter tubo oficial, então vai estar ao vivo. Não vai precisar entrar em sala, pedir, não, já vai estar liberado no YouTube lá. E então hoje eu não irei falar de biologia, eu irei falar de química, física e matemática, dar umas dicas do que mais cai, dar uma relembrada e etc. A gente não adentra muito, até porque não dá tempo, em 1 hora é menos, não tem como entrar em cada conteúdo. Então é mais uma orientação para essa reta final agora, para não perder tempo. Então, ciências da natureza, como eu disse, física e química, começando por aqui, não, na verdade, o guia do estudante que eu sempre trago para vocês, ele fez esse levantamento de ciências da natureza de forma gerais. Então, vocês vejam aqui, a biologia ela não perdeu, a ecologia continua sendo a disciplina que mais cai, não perdeu, olha, ecologia, questões ambientais, compostos orgânicos, genética e evolução, dinâmica, ondulatória, eletricidade e magnetismo, citologia, anatomia e fisiologia hidrostática, transformações, cálculo de equilíbrio, cinemática, equilíbrio químico, propriedades da matéria, energia, transformações e outros. Aí tu pega uma reta final agora. O que tu vai te focar? Logo agora de cara, te foca em ecologia, para biologia, compostos orgânicos, genética, evolução, dinâmica, ondulatória, até hidrostática. Se não der tempo de revisar o outro, não tem problema. Então, foca realmente no que cai, dá uma revisada no que cai. Beleza? Então, a gente começa agora por química. O que mais cai de química é química orgânica. Então, deixa eu ver se a minha caneta ativa. Eu tentei ativar ela agora, não pegou. Bora, caneta. Ao apoio. Não quero poder. Caneta. Ó, então é isso. Então, você sempre tem que atentar. Agora, hoje é o quê? Quarta-feira, tem mais hoje para estudar quarta, quinta, sexta e sábado, então não tem como estudar e revisar todos os conteúdos. É impossível isso. Nessa reta final, não tem. Tem que ser foco, 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 foco. Só no que cai, não deu para passar. Estuda tudo de novo ano que vem. Não dá em nada. Então, a química orgânica, a parte eu acho que a química orgânica é uma das químicas que tu estuda terceiro ano de química, e tu estuda quase o ano inteiro química orgânica. Tu vai estudar as nomenclaturas, características do carbono, tu vai estudar reações, tu vai estudar funções e um monte de coisa. O que tu tem que saber primeiro agora, umas características do carbono, dar uma focada nas características do carbono, porque o carbono, as características dele e tudo mais. Um pouco de nomenclatura, a nomenclatura é complexo sim, eu acredito que não dá tempo de revisar agora, mas pode dar uma olhada, se tu já tem alguma coisa anotada.
dá uma olhada. E coisas básicas. Minha caneta está ativa. Coisas básicas. Aí o cara pega uma ligação do carbono, aí os prefixos, aí olha, carbono, met, olha a letra bonita, 2 carbonos, et, aí vai, próprio, but, pente, um monte de outra coisa. Isso é a básica do carbono lá. Aí pega reações, cai também, mas é mais complicado um pouco saber todas as reações. Então, para te chegar nas reações, que é a última parte da química orgânica, junto com isomeria lá, tu já tem que ter uma noção de todos os princípios da química, onde parte, onde quebra, o que faz quebrar, tudo para te entender o que é uma reação química. Então, se tu não sabe o básico da química, tu não vai conseguir chegar na reação que convenhamos é que é nós. Então, presta atenção nisso. Química inorgânica, os sais, nomenclaturas de sais também, dá uma revisada na nomenclatura de sais, todo aquele processo que tem, porque a gente tem química orgânica, carbono, química inorgânica, tem carbono. Eletroquímica, pilhas, cai. A química ambiental é bacana. A química ambiental, ela geralmente é questões do que, gente? Não é questão de cálculo. Olha, isso aqui não é cálculo, é conceito. Às vezes vem conceitos disso aqui também. Às vezes não vem cálculo de eletroquímica, quer saber o conceito. Cálculo estequiométrico, será que vem conceito? Não, é cálculo. Então, cálculo estequiométrico é um assunto realmente que eu demorei para aprender, complicado, saber as proporções e tudo mais, mas ele cai geralmente com questões de rendimento, ele não cai puro, rendimento é o que mais cai. Então, demorei para aprender, mas também agora estou caro no cálculo estequiométrico. Então, é uma parte realmente, tem que dominar matemática. Então, eu acredito que eu falei isso na aula de redação. Cálculo e texto, não tem jeito, gente. Eu não queria aceitar isso, mas não tem jeito. Tu tem que praticar. Não tá. Tem que praticar, tem que ver, tem que ver. Não adianta só teoria, tu já sabe a fórmula da probabilidade, aplica, tu já sabe cálculo estequiométrico, aplica, pega as questões para resolver as questões básicas de uma apostila qualquer. Depois que tu já dominou bacana cálculo estequiométrico, pega questões do Enem sobre cálculo estequiométrico. Porque tu tem que chegar no Enem. Tu tem que resolver as provas do Enem. Ryan, não deu tempo de preparar esse ano. Não tem problema. Mas outro ano, pessoas que também estão começando agora, o estudo começa, desde que tu começa o plano do ano para estudar, tu já pega provas do Enem dos anos anteriores, desde 2010, tu estipula 2010, e tu pega e vem resolvendo. Aí tu vai dominar como funciona o Enem. Eu resolvi as provas desde 2009, se eu não me engano. Então, eu já sabia tudinho como ia cair no Enem e tudo mais. Equilíbrio químico também cai. Equilíbrio químico cai também teoria de equilíbrio químico. Não cai, cai cálculo, cai, mas cai bastante teoria também. Soluções, um conteúdo um pouquinho chato, a gente começa ele no segundo ano, saber o que é um soluto, solvente, cálculo de soluções, radioatividade também cai. Saber como é que funciona a questão da radioatividade, período de meia-vida, o alfa, o beta, o gama, não é o gama? Então, saber tudo isso. Aí é porque a letra está feia, porque eu estou usando o mouse para escrever. Não tenho tecnologia de ponta ainda para fazer isso aí. Então, química orgânica, química inorgânica, eletroquímica, química ambiental, cálculo estequiométrico, equilíbrio químico, soluções de radioatividade. É o que mais cai no Enem. Aí dá tempo de estudar, revisar tudo isso, ver o que tu puder resolver. Disso, dá uma revisada, dá uma atualizada. O que tu puder fazer, tu faz. O que der tempo de fazer, tu faz. Ah, Rayan, mas só não deu tempo. Só deu tempo de... Então, eu vou começar o meu planejamento hoje. Então, eu vou começar por radioatividade. Eu vou dar um murro na tua cara. Porque radioatividade começa de cima aqui para baixo. Deu para revisar uma parte de química orgânica? Beleza. Vai química inorgânica, eletroquímica, química ambiental. Ah, não deu tempo de revisar isso aqui? Não tem problema. Porque isso aqui, essa é a ordem do que mais cai.
Então, vai pela ordem do que mais cai e vê o que dá tempo ainda de revisar até essa prova final. Responde ao Z. Física. Aqui, olha, com base no Enem de 2016, 2017 e 2018. Primeiro que está no topo, ondulatória. Ondulatória. O que mais cai de ondulatórios? Conceitos básicos de ondulatória. E esses dois tem uma parte da ondulatória que tu estuda os fenômenos ondulatórios. O que é isso? Polarização, refração, difração. Rayan, o que mais cai de fenômenos ondulatórios no Enem? Eu vou dar 3 aqui, que é a reflexão, a difração e a polarização. Então, não deu tempo de revisar tudo, ondulatória. Revisa só os conceitos básicos, fenômenos ondulatórios. Se der para revisar tudo, ótimo. Se não deu, revisa esses 3. Reflexão, refração. Olha, esqueci do refração. Reflexão, refração, difração e polarização. Bora ver aqui, cadê? Circuito elétrico. Quando tu entra no terceiro ano da física, tu vai estudar primeiro conteúdo do terceiro ano do nível médio. Eu acho bacana que tem uns amigos meus que falam: Rayan, não existe isso. Química do primeiro ano, matemática do primeiro ano, não sei o que. É porque, gente, quando você entra no ensino superior, tu começa a saber a nomenclatura de forma correta. Vamos supor, quando tu entra biologia, vou dar um exemplo, biologia. Nós chamamos o estudo das células, nós não, é chamado o estudo das células de citologia. No ensino médio até hoje, citologia. Está errado não, citologia. Quando tu entra no ensino superior, tu vai ver que o termo mais atual é biologia celular. Então, para nível aqui de entendimento, de tu passar, não te prende nesses detalhes. Ele não vai atrás do pessoal. Meu colega de física vai ver isso aqui, ele vai... É porque não existe isso. É que não existe, tá? Conversa furada. Cadê? Eu falei? Ah, tá. Então, só falei aqui para dar um filosofês. Então, o que mais cai? Então, tu entra no terceiro ano, tu começa com essas eletrostática. Aí a eletrostática cai muito no Enem? Não. Mas o que é o problema da eletrostática? É porque ela é base para te entender eletrodinâmica. Então, a eletrostática é os estudos dos elétrons, vai saber o que é um elétron, conceitos de corrente elétrica e tudo mais. Então, tudo isso aqui, eletrostática, eletrodinâmica, tem a ver com corrente elétrica, se os elétrons estão parados, o que é uma corrente elétrica, um choque, o que é um cabo, os cabos estão cheios de elétrons. Então, quando dá uma indução, o movimento ordenado dos elétrons gera corrente elétrica. Então, eletrostática não cai, mas cai eletrodinâmica. E é aqui na eletrodinâmica que vai entrar o conteúdo que está na tabela, que é o de circuitos. Para te entender circuitos, aí tu pega a base do circuito, insere, aí tem depois o mais difícil aqui, que é paralelo, e tem um negociado aqui, aí às vezes tem um positivo, negativo aqui, pá, vai fazer cálculo aqui de potência, tal, e quando tá, tal. Então, geralmente esse aqui que cai, o mais difícil. Na prova do ano de 2017, quando eu fiz, caiu esse, mas eu enchi a folha, mas eu acertei. Tem que estudar, pera lá. Eu ia jogar, eu ia perder essa questão. Não tô doido. Bora, pai. Ah, não é. Então, cinemática. Volta aqui para o rascunho. Cinemática.
Cinemática é ponto o quê? Física, sim, no primeiro ano. Sim, meu amigo físico, é primeiro ano. Para ensino médio é primeiro ano. Estudam assim. Quando se eles forem fazer física no ensino superior, depois é pensar. Então, começa. Pega a caneta, bora, me ajuda. Começa o primeiro ano de física com isso. Cinemática. Meu Deus, essa letra é muito feia escrevendo no mouse. Cinemática. Depois de cinemática, dinâmica. Depois, energia, envolvendo trabalho, todo aquele bonito. Isso aqui cai no Enem, cai. Cinemática, dinâmica. Dentro da dinâmica, tu vai estudar o quê? O Newton, Isaac Newton, as 3 leis de Newton, ação e reação, inércia e aceleração. Aquela equação geral da aceleração. Então, tu estuda 3 leis de Newton, cai bastante no Enem, cinemática lá, velocidade, aí os professores do cursinho sempre falam, Voat, sorvetão, Torricelli, um monte de macete para te decorar essas fórmulas. Não adianta tu decorar uma fórmula se tu não saber usar ela. Então, essas questões de cálculo é uma dica aí para você. Peguei a prova, abri. Ciências da natureza. O que eu resolvo primeiro? Pega uma disciplina mais fácil, biologia. Por quê? A teoria de resposta do item, como eu falei lá na primeira aula, ela tem uma lógica. Entre as disciplinas das ciências da natureza, a considerada mais fácil é a biologia. Eu já tinha falado isso e volto a falar de novo para quem não viu os vídeos passados. Ela tem uma lógica. Se eu acertei, eu vou dar o mesmo exemplo, eu não sei se vai ser o mesmo, bora ver. Se eu acertei uma questão, não, vou diferenciar. Se eu acertei o que é o papel do ribossomo, síntese proteica. Beleza, biologia básica, organelas, citologia, biologia celular. E acertei, se eu errei essa questão de fácil, se eu errei e acertei uma questão de cálculo estequiométrico, sabe o que a Tri fala? É que tu chutasse, tu acertasse no chute. Então é por isso que tem notas que saem diferentes. Poxa, Ryan, meu amigo acertou em Ciências da Natureza 20. Eu acertei 20, mas ele tirou 600 e eu tirei 500. O que é que aconteceu? Tem algumas questões aqui que, segundo a Tri, pela teoria de resposta ao item, tu acertasse no chute. Então, garante logo as questões de biologia. Resolvi todas as questões de biologia. Vai resolver as questões de teoria, de física e química. E, por último, cálculo. Certo? Por último, cálculo. Segue essa onda. Questões de biologia, teoria de física e química e depois os cálculos que vêm de física e química. Se não deu tempo de fazer o cálculo, não tem problema. Garante todas as questões de teoria que a tua nota vai ficar bacana. Calorimetria, não tem muito o que falar de calorimetria. Tu estuda no segundo ano termologia, que é o estudo calor, que envolve termometria e calorimetria. Termometria em estudo o quê? As escalas termométricas, Celsius, Fahrenheit, Kelvin. E a calorimetria já está mais com a questão do calor, do estudo do calor, trabalho e energia. Então, aqui, olha, lei de Newton expõe aqui para baixo, porque é uma tabela de conteúdos específicos. Aí, lei de Newton está onde? Dentro de que conteúdo? Dinâmica. Magnetismo, eletromagnetismo. Hidrostática, estrostática. Cinemática, ok. Circuito elétrico está em que de novo? Eletrodinâmica. Ondulatória, trabalha energia. Óptica geométrica que a gente estuda. Calorimetria está dentro de termologia. Então, vocês sempre guardam assim. Termologia, que eu já estou falando. Conteúdo é termologia. Dentro de termologia tem termometria, calorimetria. Dentro de termometria, o que mais cai é a transformação de Celsius para Fahrenheit. Olha como o pensamento fica organizado. Vocês têm que aprender a organizar os conteúdos dentro da cabeça de vocês. Porque aqui, olha, quando vocês vão pegar essa tabela, aí pega, fala. Cadê?
Leis de Newton, meu Deus, eu nunca estudei lei de Newton. Onde é que está? Em ondulatória, cinemática, dinâmica? Onde é que está a lei de Newton? Dinâmica. Segundo conteúdo do ensino médio. Primeiro ano, no caso, do ensino médio é o segundo conteúdo. Cinemática, depois dinâmica. Então, guarda o conteúdo, especifica, organiza isso na tua cabeça para na hora da prova, quando tu bater o 8, tu lembrar o que é que está se tratando. Então, óptica, os conceitos básicos de óptica, que é luz. Aí dentro da óptica tem os problemas de visão, miopia, hipermetropia, astigmatismo, presbiopia, e tem colega meu que tem tudo isso, não sei como ele não enxerga. Então, eletrodinâmica, circuito, cinemática, calorimetria, trabalho energia. Deu tempo de revisar mais alguma coisa? Óptica, lei de Newton. Deu tempo de revisar tudo? Pega tudo. Então, segue a mesma lógica. Vai revisando o que mais cai. Terminou de revisar. E não esqueçam que, olha, como é ondulatória, o que é que mais cai de ondulatória? Fenômenos ondulatórios. Então, não deu tempo de revisar nada. Estou trabalhando muito, não estou conseguindo nada. Só tem tempo para namorar. Então, pega pelo menos um pouquinho e lê os fenômenos ondulatórios. Bora passar para... Caramba, tudo isso é muito conteúdo de matemática. Sabe quantas questões é de matemática? 45. 45 questões. Aqui que está a sacada que todo mundo erra em matemática, por isso que a nota fica lá embaixo de matemática. Eu classifiquei a matemática da seguinte forma. Existe em torno de 15 a 17 questões, que é o quê? Raciocínio básico, interpretação de gráfico, interpretação de tabela, matemática básica. Existe esse conteúdo básico, uma regra de 3 e 5, uma interpretação no gráfico, é estatística, a gente vai dar uma olhada também. Coisa básica. Então, geralmente, é 15 a 17 questões. Se tu acertar essas 15 a 17 questões, tu garante, no mínimo, uns 600 em matemática. Tu garante. Então, resolvi. Então, pegou a prova de matemática. Estou lendo lá. Qual é a expressão logaritmo? Deus me defenda, logaritmo. Deixa por último. Então, tu vai ler, identifica o conteúdo lá. Já li. Identifiquei que é estatística. Pode resolver que estatística é fácil. E lá. Polinômio, Deus me defenda. Deixa quieto aqui, se der tempo tu volta para que é difícil. Logaritmo, mesma coisa, difícil. Então vai resolvendo as questões mais fáceis. Deixa as mais difíceis por último. Quando eu fiz em 2017, eu consegui resolver todas as questões, certas ou erradas, mas eu consegui resolver os cálculos e ainda me sobrou 10 minutos. Então, é saber se organizar. Treino. 17%. Problemas do primeiro e segundo grau. Quando nós estudamos no primeiro ano tu estuda primeiro conjunto e depois funções. Então, primeiro ano tu estuda conjuntos, as conjuntos não tá no top. Então, funções. Começa a estudar as funções. A mais conhecida, função do primeiro grau e função do segundo grau. Como identifico as funções? Aí eu sei que tem mais, calma. Primeiro grau, segundo grau. Básico. Toda a prova tu vai pegar o x. Uma função. X está para nós. Se não tiver aparecendo nada no x, mas tu sabe, paga. Mas tu sabe que existe um cara escondido aqui nas letras, quando não aparece. Apareceu embaixo do x. Existe um expoente em cima, mas a matemática ela não precisa demonstrar isso. Já tem que saber isso. Quando não vem nada, é o expoente número 1. Então, se vier o número 1, função do primeiro grau. Se vier o expoente número 2, função do
segundo grau. Se vier mais de outros expoentes, aí já vai entrar no conteúdo terceiro ano, que são números complexos, junto com outras funções polinomiais. Mas aí vocês vão conseguir entender de forma mais precisa. Beleza? Grandezas proporcionais e medidas algébricas, dá uma pesquisada, é especificamente isso, grandezas proporcionais, proporção. Gente, pelo amor de Deus, bora parar de perder questões de regra de 3, regra de 3 é fácil. Eu tenho R$300, fui ali naquela loja que só deu para comprar uma calça. Agora, eu tenho R$900. Quantas calças eu vou conseguir comprar? Quem precisa fazer conta aí? Daqui para cá, foi multiplicado por 3. Basta tu multiplicar um 1 aqui para cá por 3. E o valor do x vai ser o quê? 3. Tu vai conseguir comprar 3 calças. Isso são proporções que a gente faz na regra de 3. A mesmo sentido é de divisão, então tu pode resolver aqui a matemática do Enem. Geralmente joga questões assim que dá para te resolver na cabeça, num cálculo básico ali, para te não ter que te alongar muito em cálculo. Então presta atenção nessas questões de medidas proporcionais, proporção, relacionada à questão da regra de 3. Tenho que errar. Eita, passou tudo. Porcentagem matemática financeira, dá para te resolver porcentagem também por regra de 3. Matemática financeira, juro simples, juro composto, um lucro, acréscimo, desconto, cai, chove também. As funções, agora de forma geral, não está especificando. Então, como eu falei, pode cair uma função logarítmica, uma exponencial, deixa essas funções por último, que geralmente os cálculos são difíceis. Noções básicas de estatística. Gente, estatística é fácil. Deixa eu usar esse rascunho aqui, que o outro sujou e não quer apagar. Estatística. Estatística é a criança da matemática. Tu estuda ela no terceiro ano, é o conteúdo mais fácil, acho que já criaram na matemática, que é estatística. Vai estatisticar alguma coisa. Então, tu pega aqui, o que geralmente cai, as medidas de tendência central. Claro, as estatísticas elas estão a ver com interpretação de gráficos, tabela, como eu falei, coisas simples, mas eles podem cobrar também as medidas de tendência central. Média, moda e mediana. O que é cada uma delas. Média aritmética, média, tu soma os termos e divide pelo número equivalente deles, 1, 2. Quanto é que dá isso aqui? 1 mais 1, 2. Repete o 2. 2 dividido para 2 dá 1. Então, a média entre esses elementos aqui é 1. Bora o mais difícil, 15. 15 mais 15 dividido por quanto? 1, 2. 2. 15 mais 15, 30 dividido por 2, 15. Rayan, mas é assim tão fácil, vai cair? Claro que não. Isso aqui é média, então tu vai somar vários elementos. Quantos? Não sei. Pode ser elementos de tabela, pode te dar 10, 12, 20. Então tu soma tudinho. A média, ela não precisa fazer o rol. Já vou falar o que é o rol. Não influencia o rol. A média tu só soma, pode somar da forma que tu quiser e divide pelo número equivalente dos termos. Agora, a mediana precisa fazer o rol. E é o rol. O rol é uma organização. Te deram números. 2, 9, 7, 3, 7 de novo, 8. Para te tirar a mediana, vem de que meio, é aquilo que está no meio, mais. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Já mantém o número no meio. Pode cair número par e número ímpar. Vou dar o exemplo primeiro com o número par, mais um 8 aqui. 3 por um lado, 3 por outro. A mediana está aqui, o 3, letra B.
Aí tu vai olhar no gabarito, tá errada. Por que tá errada? Porque tu tem que fazer o rol. E o Enem é sacana com isso. Ele joga essas alternativas, a galera esquece de fazer o rol. O que é o rol? Tu vai organizar em ordem crescente. Primeiro número é o 2. Depois do 2 vem o qual? 3. Depois do 3, 2, 7. 7, 7. Depois do 7 vem 2, 8. 8 e 8 e por último 9. Aí agora quem é a média daqui que está no mediana é o número 7. Aí não é a B, é a letra D de doido. Eu não estou doido em errar uma questão dessa. São questões básicas. Beleza? Se cair números ímpares, um número ímpar, então tu tem. Ai, dá uma quantidade de sacanagem. Tu tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já organizasse no hall, bonitinho. Quem é que está no meio? Bora ver. Quem está no meio? Ah, não. Vai ficar só um aqui. Então, vou colocar mais um. Deixa eu apagar aqui, que eu me confundi aqui. E a gente faz ao vivo, que é todo um esquema. Vou estressar quando chega o rasgo. Eu já vou usar o daqui. A tecnologia no ensino nos ajuda. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. É pato. Já organizar assim, rol. Quem é que está no meio? Não tem no meio, tem 2 no meio. O que tu faz? Tira uma média entre os dois e isso vai ser a mediana. É duas formas que pode cair, número ímpar e número par. O mais fácil, a mais fácil, a última, que cai também, é a moda. É aquela que está na moda, se destaca, né? Está na moda, por isso que esse nome moda, mentira, não sei porque é esse nome. Então, tu pega uma tabela lá, tá cheio de número 8. Tem 5 número 8 e tem 3 número 9 e tem 2 número 10. Qual é a moda de tal coisa? É o 8, o 9, o 10. Quem é que se repetiu mais? O número 8 se repetiu 5 vezes. Aquele que se repete mais é a moda. Beleza? A moda é mais fácil. Probabilidade eu não vou entrar. Estuda a parte de probabilidade para te entender a questão da probabilidade. Entende primeiro, tem que entender primeiro a questão da análise combinatória, entender o que é fatorial. A área de figuras planas e polígonos, tu estuda no segundo ano da matemática, geometria plana e geometria espacial, onde tu vai estudar essas figuras. Primeiro momento plano, em 2 planos. Terceiro momento espacial, 3 planos ou mais. Análise combinatória, como eu falei, questão de circunferência. Circunferência tu vê aonde? Segundo ano de matemática, em trigonometria, tu vê circunferência. Segundo graus em equações, aritmética, cilindros, cônicas e gráficos relacionados, funções trigonométricas, geometria espacial, logaritmo, paralelepípedo, potenciação em conjunto numérico, reta, triângulo, polígono, regular, tronco, sequência numérica. Beleza. Então, o que tu vai fazer em matemática? Primeira coisa que tu vai fazer, revisa isso aqui, daqui para cá. Não deu tempo, mesmo esquema, só deu para revisar isso aqui, revisa só isso. Aí, depois que eu revisei, pega provas do Enem, pelo menos de 2 anos atrás, do ano passado, do ano retrasado, e dá uma resolvida nas questões de matemática. Vê realmente se o que eu estou falando é verdade, se tem questões que são só raciocínio lógico, regra de 3, análise de gráfico, tabela, estatística, existem questões fáceis. Eu me lembro que a minha média nesse ano que eu tirei foi 700 e pouco, eu acho. E eu nem acertei muitas questões, eu acertei 20 e pouco, 23, 25. Eu fiquei com 700 e pouco, ó. Acertei menos do que a metade, a minha nota foi altíssima, justamente por conta daquilo que eu falei da questão da TRI para vocês. Deixa eu ver.
Vou dar uma indicação agora para vocês de aulões que estão tendo do Biologia Total. Biologia Total, ele é um canal organizado pelo Paulo Jubilu, um professor de biologia que eu gosto muito. Então, para quem é assinante da plataforma do professor Jubilu, vê lá que existe aulas preparatórias para o Enem, com professores que ele escolheu a dedo para ministrar essas disciplinas. Então, agora ele disponibilizou aulões desses professores no YouTube de graça, porque antes era só quem tinha acesso na plataforma. Então, já teve muito bom aulões que já teve de biologia, já teve de mineração com a professora Gabi, suas consequências, estatística, já teve de forças intermoleculares, já teve de luz e calor, já teve de análise combinatória e probabilidade, já teve de aplicação do som e audição na biologia e funções e modelagem na prova. Então, eu já assisti esses aqui, ainda não deu tempo de assistir esses aqui, que eu gosto de ficar assistindo, porque se interligam, como eu falei. Então, está tendo. Então, tá lá no YouTube, vai assistir esses aulões, vai até quarta-feira, até sexta, sábado, assiste todos esses aulões, pelo menos. Se não deu tempo de anotar, mas pelo menos assiste. Vocês vão gostar bastante desses aulões. O nome do canal, Biologia Total, no YouTube. Na última aula, eu me esqueci de redação, para quem acompanhou, de deixar o meu contato para me passar o material para vocês. Então, eu falei que eu ia enviar o material. Rayan, eu não vou fazer o Enem esse ano. Não tem problema, eu entro em contato, eu te envio os materiais que eu tenho, meus slides, não tem problema, eu te envio todos os materiais que eu tenho de redação, PDF, que eu apresento. Eu queria o material de tal aula, todos os materiais. Então, já vou organizar uma pasta para quem está entrando em contato comigo e logo enviando. Vai ter biologia. Biologia, então, como nós vamos fazer? Como é a minha área de biologia, eu estudo, é a biologia, então vai ser transmitido pelo YouTube, o IFPA, Abaetetuba oficial, ele vai ser transmitido por lá, IFPA, Abaetetuba oficial, então vai ocorrer essas transmissões, porque lá no IFPA também tem aulas preparatórias, teve aulas de redação, agora está tendo outras aulas. Então, vai ser transmitido direto por aqui. Olha, no Fórum Estudantil que eu participei, tem 236 visualizações. E nos últimos 5 minutos do Fórum Estudantil, eu fiz a reflexão sobre a pandemia, problemas emocionais e psicológicos. Olha o que estava na prova do Enem. Então, tá lá. Então, vai estar nessa parte. No IFPA, Abaetetuba Oficial, 3 horas da tarde, transmitido pelo YouTube. Então, se tiver perguntas, a jornalista Eliane vai me repassar as perguntas. Depois disso, ao vivo, vai ficar gravado no IFPA Abaetetuba e vai ficar gravado também no meu canal, que é esse aqui. Eu sou Ryan Cardoso, 26 inscritos. Já tem até uma boa visualização há 3 dias atrás, 52, 48. Então, assim que eu terminar a aula, eu já vou disponibilizar ela no YouTube, é só questão de carregar. Então, para quem vai fazer o Enem só ano que vem, tá aqui, olha, aula de linguagens humanas, redação, agora vai ter uma aula para falar essa aula de hoje sobre física, química e matemática e depois a aula de biologia. Então vai ficar gravada essas 3 orientações. Ao longo do percurso, a gente vai jogar outros vídeos aqui relacionados com educação e etc. Então, quem não é inscrito, dá uma inscrevida no canal lá, dá uma curtida, quem sabe não vira um YouTube famoso para ganhar mina de dinheiro. Tem gente que fala, mina de merda, ganha mina de dinheiro. Será que eu que estou trabalhando por uma causa nobre não serei reconhecido? Então, do mais, eu aguardo vocês 3 horas da tarde para a aula de biologia, fechar essa prova com chave de ouro, a gente tomar essa cervejinha assim no vestibular. Ontem eu tomei essa cerveja com a minha irmã e o meu amigo que passou, fiquei muito feliz. Tem pessoas que só dão críticas destrutivas. Gente, se você acha que você vai estudar numa universidade pública e não vai gastar nada, você está muito errado. Você acha que você vai estudar numa universidade particular, existe bolsas, ProUni,
conseguir parcial, financia o resto pelo FIES, tem o SISU. Então, tem um monte de oportunidades aí, tem pessoas que não entendem. Só quem estuda, quem faz. Você vai ver que você entrar numa universidade, seja pública, privada, ensino à distância, etc., o que a sua realidade permitiu que você entrasse, tá ótimo. Tá ótimo. Depois você se aperfeiçoa. Tem pessoas que trabalham de manhã, de tarde, de noite, só conseguem fazer a universidade à distância. O ensino à distância é bom, é ruim, é um pouco difícil, mas se só deu para fazer isso, beleza. Fácil. Aí eu só consigo pagar, consigo uma bolsa parcial pelo ProUni, mas eu não consigo pagar o resto. Tenta o FIES, financia o resto. O FIES e dá uma porta aberta para ti financiar. Ah, Ryan, eu gosto de biologia, eu vou para o teu curso aí de biologia. Vem. Aqui, se eu não me engano, vai abrir só pelo SISU. Vagas, não vai ter processo seletivo próprio como tem, só pelo SISU. Então é isso. Aguardo vocês até mais tarde e obrigado pela atenção de todos. Até a próxima.